Agente, a próxima missão exigirá o máximo de suas habilidades. É agora ou nunca. Recebemos informações sobre a cúpula. Os alvos já estão no seu registro. Cada alvo deve ser enfrentado com extrema cautela. A cúpula possui diversos infiltrados e aliados secretos. Tome bastante cuidado. O inimigo está prestes a causar o caos, e só você pode mudar o rumo da história. Prepare-se, agente. Não será nem um pouco fácil, mas contamos com você. Boa sorte, agente. Salve, salve! Donald Trump falou sobre o Brasil. Primeira vez. Perguntaram para ele sobre a relação entre os dois países e ele disse, olha, a relação é ótima, excelente, mas eles precisam mais de nós, muito mais de nós do que a gente precisa deles. A gente não precisa deles e todos precisam de nós. Olha, é muito difícil saber que país precisa mais de outro, mas faz sentido imaginar que o Brasil, que representa pouco mais de 2% do PIB mundial, precise mais dos Estados Unidos, que detém 26% do PIB mundial. Faz a conta. O Brasil exporta para os Estados Unidos coisa de 40 bilhões de dólares por ano. Segundo o maior fornecedor de carne bovina deles, atrás da Austrália, de minério de ferro e petróleo, atrás do Canadá. Somos o maior fornecedor de soja, de carne de frango, de café, suco de laranja, etanol, celulose. Para o Brasil, essa venda para os Estados Unidos representa 12% de tudo que a gente exporta para o mundo e 1% de tudo que os Estados Unidos importam. De forma que, vendo os números, sim, eles são mais importantes para a gente do que a gente para eles. Não há nada para mudar nisso, até porque seria bárbaro vender ainda mais para eles, depender ainda mais. Não vamos perder tempo com isso. O que deve ocupar o nosso tempo é analisar as consequências dos movimentos que a economia americana deve tomar no governo Trump. E que isso sim pode complicar a nossa vida. Donald Trump instalou quase uma dúzia de bilionários no governo, todos orientados para fazer negócio. Secretário de Comércio, bilionário. Secretário do Tesouro, bilionário. Chefe do Departamento de Eficiência Governamental, Elon Musk, só o homem mais rico da Terra. 70 vezes mais rico do que Donald Trump, que é bilionário. Aí esse time está orientado a reindustrializar o país, atrair capital, reduzir os custos do Estado e baixar os impostos para todo mundo, inclusive para os mais ricos. Aí, se eles conseguirem, a carga tributária dos Estados Unidos, que é de 27%, vai cair. Você concorda que para investidor, para empresário, essa notícia é música? E que isso é muito mais importante do que as opiniões do presidente americano sobre o Brasil? E aí a gente olha para cá e fica se perguntando que sinais os investidores e empresários estão recebendo aqui do Brasil. Carga tributária que se aproxima de 35% do PIB? Dívida pública que não para de crescer? Taxa de juros perto de 15% ao ano? Um orçamento público que gasta 50 bilhões de reais com emendas parlamentares? Um país que discute até hoje o conceito de propriedade privada no campo? Essa diferença de agendas é o nosso maior desafio. E não saber quem é mais importante para quem. Na reunião feita essa semana pelo presidente Lula com todos os ministros, nada disso entrou na pauta. Porque o governo está mais preocupado com os efeitos de um videozinho feito por um deputado da oposição falando do Pix. Fica difícil acreditar que nessa toada o Brasil vai se transformar num país competitivo. Qual é o script de cada um dos ministros do governo Lula? Então, quando o presidente Lula deu a entrevista ontem, você vê que é uma entrevista de um diretor sem roteiro. Ele não tem projeto. Não teve um projeto de país, não teve uma promessa de entrega e também não teve um compromisso com nada. Só com ideias, sabe? Ideias soltas, esparsas. Qual é o país que o presidente tem na cabeça? E como ele pretende atingir essa meta nas áreas que ele comanda? Qual é o programa de educação pensado por esse governo? Que tipo de ensino a gente quer? Quanto custa esse ensino que a gente quer? Qual é o nosso programa de saúde? O que a gente quer?
Tá lá uma ministra, feito barata tonta, a gente não sabe o que faz, para onde vai, não tem uma ideia. O Brasil gasta proporcionalmente 1,5 vezes mais do que a China gasta com educação. China que fez o DeepSeek agora, entendeu? China que tá dando pau nos americanos. E a gente gasta 1,5 vezes proporcionalmente o que a China gasta e a gente não consegue melhorar a nossa educação. E a gente fica no pé dos rankings internacionais do PISA. Então, educação e saúde é administração, educação e saúde é gerenciamento, educação e saúde são metas estabelecidas por parâmetros, quanto tem que gastar, qual é a carga horária, quantos professores por aluno, tem que cobrar, tem que medir. Agora, no modelo brasileiro, entrou dinheiro, põe em educação, entrou em dinheiro, põe em saúde. Eu sei que soa razoável você falar, vamos investir em saúde, vamos investir em educação. Investir em saúde e educação, isso a gente não faz. A gente põe dinheiro em educação e saúde. Mas investir em educação e saúde a gente não investe. Nós somos péssimos em tecnologia, ciência. Nós somos péssimos nessas áreas. Todos os rankings mostram isso. E, por essa razão, o orçamento da União tem um grau de engessamento grande, porque entrou um dinheiro, tem que ir para a educação, entrou um dinheiro, tem que ir para a saúde. Junta as despesas obrigatórias todas e você chega a quase 96% do orçamento, o prometido. Salve, salve! Você já parou para pensar nesse absurdo que a gente não pode normalizar? A arrecadação de impostos no ano passado, quase 10%. 10% é um dinheirão maior do que no ano anterior. E mesmo assim o dinheiro não deu. O governo está virando um saco sem fundo. Não consegue dar um único sinal de responsabilidade na gestão das contas públicas. Os gastos maiores do que a arrecadação. A dívida pública crescendo. A inflação fora da meta. E aí, para completar, o Banco Central reúne a diretoria e aumenta a taxa de juros, que é o que ele tinha que fazer, diante do descontrole que tem preocupado o mercado e os investidores. Ah, mas mercado, investidores, gente insensível, só pensa no lucro fácil, gosta de especulação. Para quem gosta de falar isso dos investidores e do mercado, chamar eles de turma da Faria Lima, saiu uma pesquisa. Popularidade do governo na população. É gente que não usa patinete, que não tem aqueles coletinhos sem manga, não joga beach tênis. E a população está dizendo o quê? Está aborrecida. A pesquisa mostra aumento da avaliação negativa do governo, que é maior do que a positiva, ficou. O apoio ao presidente caindo entre mulheres, entre estudantes do ensino médio, na faixa de renda de 2 a 5 salários mínimos, no Nordeste, onde o presidente ia bem. Motivo para esse quadro negativo, um deles, é essa sensação de descontrole. E descontrole não é só falta de compromisso com as contas públicas. Descontrole é não conseguir dar uma resposta razoável e rápida quando os problemas aparecem. Não vamos ficar perdendo tempo falando muito da medida do PIX, lembra? A Receita edita uma norma para dar uma mordida na economia informal, aí cancela a medida, diz que não era nada disso, mas era. Esquece o PIX. Olha a confusão que o governo está fazendo na discussão sobre preço dos alimentos. O Palácio do Planalto parece barata tonta. Não consegue dar uma resposta efetiva para o problema e fica discutindo o assunto como se a culpa fosse dos agricultores. Bom, mas além desse descontrole nos assuntos econômicos, tem descontrole político, com briga na base aliada, descontrole institucional na relação com os outros poderes. O momento do governo é muito ruim. E, para variar, quando a crise aperta, santo remédio que aparece, a reforma ministerial. Já estão falando, como se trocar nomes fizesse o descontrole sumir. Nunca aconteceu. Vamos aguardar, vamos torcer para que no governo Lula isso seja uma exceção.